aos Estados Unidos para a nossa conversa semanal com o nosso comentarista internacional, Daniel Toledo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Zé. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Ok. E, Daniel, eu queria te agradecer e também dizer que a repercussão do quadro tem sido excelente aqui entre a nossa audiência. Obrigado. Muito bom ter você conosco, não é? Bom, obrigado. A nossa pauta de hoje, nós vamos trazer um episódio emblemático, mas para ressaltar o que a gente vem aqui pontuando sempre no programa ZR News, dada a expertise, a atuação e a experiência do Daniel Toledo, não é? Que é a necessidade de você migrar para os Estados Unidos legalmente, porque as consequências são muito visíveis no que aconteceu em Massachusetts, a prisão de uma brasileira feita pelo departamento responsável, né? Eu não sei se ICE ou se ICE mesmo, não é? Que é Immigration and Customs Enforcement. Justamente a alfândega e imigração americana, e o Daniel vai explicar melhor como é o funcionamento desse órgão nos Estados Unidos, como tem sido a atuação dele. E uma brasileira foi presa em Worcester, né, no estado de Massachusetts, e realmente houve uma reação dos familiares, de parte das pessoas que estavam lá da colônia brasileira, não é, e uma confusão muito grande. Né, e eu queria que você falasse sobre isso, ressaltando sempre aquele ponto crucial, que você é muito assertivo e não poderia ser diferente de como você deve fazer para migrar para os Estados Unidos e não passar por esse episódio aí que é realmente traumático. Zé, vamos comentar primeiro desse caso que eu acho que tomou uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos. O que acontece? O ICE é o departamento de polícia do DHS, da imigração. Tá? Então, em outras palavras, o ICE é a polícia da imigração. Geralmente eles vão atrás de pessoas que já têm ordem de deportação, ou seja, já passaram por um processo de deportação e tiveram uma ordem judicial para deportação, e aí essas pessoas entram numa lista de procurados para serem presos e deportados. Quer dizer que essa pessoa tem uma ordem judicial de prisão? Não necessariamente. Mas o simples fato dela ter uma ordem de deportação já dá ao ICE a autonomia que ele precisa para ir atrás dessa pessoa e conduzi-la para um processo de deportação. O que tem sido feito hoje? Para não perder tempo com muitas ordens de deportação que existem, para peticionar, para pedir autorização judicial para que seja feita a prisão dessas pessoas, o ICE simplesmente pega a ordem de deportação, vai lá, prende a pessoa e coloca numa fila de deportação. É isso que tem acontecido. E muitas pessoas, antigamente, você tinha aí pessoas que ficavam presas meses, às vezes um ano, até que elas chegassem numa decisão de uma ordem eficaz mesmo e efetiva, perdão, de deportação, ou que elas entrassem com um advogado com determinado recurso para que elas pudessem ser soltas e respondessem em liberdade. Hoje, o ICE tem colocado as pessoas na prisão num dia e, no máximo, 30, 40 dias depois, essa pessoa já está dentro do avião sendo deportada. Ou seja, está sendo muito rápido o cumprimento dessas decisões de deportação. E agora o Donald Trump, inclusive, quer suspender. Eu entendo isso como inconstitucional, eu entendo isso até como ilegal, mas existem algumas brechas na lei que podem permitir que o Donald Trump cancele, inclusive, suspenda as ordens de habeas corpus contra imigrantes que estão sendo presos pelo ICE. Ou seja, mesmo que a pessoa seja presa pelo ICE, o advogado não vai poder entrar com habeas corpus contra essa decisão e a favor dessa pessoa para que ela possa ser solta e talvez até tentar se defender em liberdade. Tamanha é a seriedade com que as coisas estão sendo conduzidas hoje. Essa moça em Worcester, lá Massachusetts, ela tinha uma ordem de detenção pelo ICE, ela tinha uma ordem de deportação, ela estava ilegal dentro dos Estados Unidos, até onde eu li nas notícias. Eu não acompanhei o caso dela legalmente, mas nas notícias a gente vai se inteirando. E ela teve aí uma tentativa de prisão do ICE. O ICE geralmente aborda de uma forma tranquila e discreta. Se a pessoa se recusa, se ela faz escândalo ou alguma coisa, aí eles são mais truculentos, tá? Eu falo isso para vocês, não desse caso específico, mas de todos os outros que eu já vi acontecer e muitas vezes a gente ouve histórias aqui.
Então, essa pessoa foi feita essa determinação de prisão, foi dada a voz de prisão, ela tentou fugir, ela estava na vizinhança dela. Obviamente, muitos vizinhos ali não conhecem a situação dela, não sabem a situação de processual, migratória ou de ordens de deportação que ela tem. Eles não sabem e, obviamente, muitos americanos são também contra essa forma de expulsão dos imigrantes indocumentados dos Estados Unidos. Então, eles acabam tomando as dores, e foi o que aconteceu ali. Muitas pessoas acabaram se envolvendo, a moça que estava sendo presa acabou ganhando força em cima disso e fez um mega escândalo ali. O ICE precisava fazer a prisão dela, outras pessoas acabaram entrando nessa tentativa de prisão aí, que acabou conduzindo essa moça, inclusive, presa, e o caos se instalou ali, e isso acabou, muita gente gravando, e acabou infestando as redes sociais de uma forma até um pouco mais dramática do que efetivamente a gente conhece que realmente é, né? Porque as pessoas acabam deturpando e colocando a história do jeito que elas querem, né? Mas ali foi uma prisão em uma pessoa que tinha, sim, já um processo e que essa pessoa estava indocumentada dentro dos Estados Unidos. E isso tem acontecido constantemente, esse aí foi só um dos casos, né? E para evitar esse tipo de situação, sem dúvida nenhuma, é um excelente momento, na verdade, já é até tardio para algumas pessoas, para que elas busquem tentar se regularizar da melhor forma possível e da forma legal. Algumas pessoas estão agora chovendo em cima de processos de pedido de asilo, inclusive atemporários, né? Eles não estão completamente fora do tempo prescrito em lei para que eles pudessem fazer isso, mas estão tentando protocolar processos para tentar ficar, de alguma forma, legalmente dentro dos Estados Unidos. Ô Daniel, e um grupo de mais de 20 pessoas investiu contra os agentes e, fazendo paralelo com o Brasil, hoje aqui é algo recorrente, o enfrentamento por parte das pessoas à autoridade constituída. Nos Estados Unidos, a implicação para quem toma esse tipo de atitude contra um agente da imigração, da alfândega, contra a própria polícia, um representante do governo, das forças de segurança do governo, tem uma implicação jurídica totalmente diferente. Não é aconselhável de forma alguma, eu imagino. Não é aceito de forma alguma crime contra um oficial, contra um policial ou contra uma autoridade federal. Ele é um crime agravado, todas as pessoas ali vão necessariamente responder processos. Os agentes, obviamente, estão fazendo o trabalho deles e eu, até onde eu conheço, eles tentam fazer da forma mais tranquila e menos chamativa possível, mas infelizmente em alguns casos as pessoas acabam resistindo, e quando elas resistem, elas vão responder não só pela agressão ao policial e também pelo desacato, mas principalmente também pela resistência à prisão. Tanto que você pode ver que em muitos casos, se você assistir até no YouTube, casos de prisão de policial normal, não é nem agente federal e nem policial de imigração, você pode ver que muitas vezes as pessoas já estão com a mão para trás, o policial fica repetindo, não resista, não resista, não resista, e a pessoa fala, não, eu não estou resistindo. Eles são treinados, eles são conduzidos para falar isso, não resista. Por quê? Porque se a pessoa resistir, é mais um crime que recai sobre essa pessoa, e isso acaba agravando ainda mais a situação dela. Então, se você tiver algum tipo de encontro com um agente do ICE, qualquer agente federal, converse com ele de uma forma calma, tranquila e com certeza absoluta. Se não tiver como você resolver ali com o policial, explicando que ele se equivocou, que não é você aquela pessoa, ou que você não tem nenhuma ordem de prisão, alguma coisa, fica quieta, leva para o seu advogado vai resolver isso depois, e as coisas são muito mais calmas e muito menos traumáticas se forem feitas dessa forma. Agora, o ICE, ele cuida tanto eu sei que eles cuidam da deportação e da remoção. E no caso da imigração legal, é o ICE que atende essa demanda? Qual é o caminho, Daniel? Não, quem atende a demanda de imigração legal são as embaixadas e os seus consulados e o USCIS, que é o Departamento de Imigração aqui dos Estados Unidos, que eles são os competentes para analisar processos e determinar quem tem ou quem não tem condição legal de entrar dentro dos Estados Unidos. E, obviamente, para a pessoa ter acesso tanto aos processos de via embaixadas ou consulares, como o processo de USCIS, é sempre recomendado que a pessoa converse com um advogado. Uma coisa, Zé, que é muito curioso, eu converso com muitas pessoas que marcam reuniões para a gente conversar e tentar entender qual é o melhor perfil dessa pessoa. E hoje, com o advento aí da internet, a gente percebe que muitas vezes o cliente já vem com um copo cheio.
né? Ele já vem com informação na cabeça dele, que na cabeça dele é aquele o melhor visto para ele, é a melhor estrutura para ele, quando na verdade não é. Então, eu sempre digo, quando você vai conversar com um advogado, vá com um copo vazio, deixa que ele traga a informação para você, mesmo que você já tenha alguma informação que você pegou na internet, ou que você leu, ou que você tentou estudar alguma coisa nesse sentido, coloque o caso para o advogado e deixa que ele traga para você as informações que são mais pertinentes a você. São mais de 170 vistos e, com certeza absoluta, você não estudou sobre todos eles. Você deve ter visto um ou dois que você achou que se encaixa a você, mas são mais de 170. Então, muitas vezes podem ter outros vistos que podem ser melhores para vocês e muitas vezes mais baratos do que esse que você está imaginando e vai resolver de uma forma muito melhor o seu caso do que esse que eventualmente você focou nele para estudar. Então, converse com um profissional, ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você. No caso da remoção, Daniel, a gente aqui dando uma olhada no site, no portal do ICE, tem até em espanhol, né? Bilíngue, que a demanda é muito grande de hispânicos e tal. Ele fala que se você estiver no processo de remoção, você tem que tomar algumas providências, como atualizar o endereço sempre, né? E das pessoas que estão com você na sua casa, não é? Você consegue também acessar detalhes da audiência judicial, não é? E você também pode se reportar e tem um processo em andamento, porque muitas pessoas entendem, às vezes, que é um processo sumário. Cada caso é um caso, Daniel, e esse site, o que realmente ele coloca de assertivo para essas pessoas? Por mais que você não trabalhe com a questão de deportação, eu acho que é importante, dado o contexto dessa notícia. Eu acho que todo mundo que tem algum processo, ele precisa fazer o acompanhamento do processo dele, seja no CBP, seja no DHS, tá? no USCIS. Todo mundo precisa acompanhar. Primeiro, para saber como está, segundo, para ter ali uma convicção de que pelo menos ele tem ali um status atual do que está acontecendo, e terceiro, porque muitas vezes a pessoa ela verifica isso 2, 3 vezes por dia. O advogado verifica isso uma vez a cada dia, às vezes um dia sim, um dia não, porque ele tem vários outros clientes para verificar. Então, é muito importante a pessoa se cadastrar e estar atualizado. Com relação à questão legal, todo imigrante é obrigado a ter o seu endereço atualizado. Não atualização de endereço é violação de condição imigratória. Então, a pessoa precisa, sim, manter o endereço dela atualizado. Não só o endereço, com todas as informações, onde ela está, o que ela faz e tudo mais. E outra coisa que é muito importante também, nós temos agora aí o CBP Home, o CBP Home, HOME.gov, que é o site que foi redirecionado. Antigamente era utilizado esse site do CBP para fazer cadastro de pessoas que pediam asilo. Agora, o Donald Trump direcionou esse mesmo app para cadastramento de pessoas que querem fazer a saída voluntária. E hoje a pessoa consegue entrar lá, se a pessoa está indocumentada nos Estados Unidos, ela consegue entrar ali, se cadastrar ali, dizer que ela vai sair, ou seja, ela suspende um processo de busca e prisão dela, que eventualmente tivesse sido ordenado, por um determinado tempo, para que ela possa agendar o voo dela, inclusive ali mesmo ela consegue agendar o voo dela de saída, pago pelo governo americano, e ela ainda recebe $1.000 por pessoa se ela fizer o processo de autodeportação. Então, eu acredito que quem tem esse receio de ser preso, ou tem uma ordem de deportação que não foi deportado ainda, ou tem uma situação nesse sentido de que ela pode ser presa, deportada, pega ou qualquer coisa nesse sentido, é muito importante essa pessoa se cadastrar ali, dizer que ela vai sair, já faz o registro da passagem, saiu dos Estados Unidos, ainda recebe $1.000 por pessoa como bônus aí, e aí ela pode pedir um waiver futuramente e até tentar voltar legalmente para os Estados Unidos. Ok. Última pergunta, Daniel, já agradecendo a sua participação, sobre a sanção penal a quem é removido, é deportado. Essa pessoa tem condições de voltar como turista futuramente? Parece uma pergunta óbvia, mas entendo que é muito boa, pergunta, muito boa. E se se há prescrição, se num outro momento a pessoa ela cresça patrimonialmente, se ela tem condições de uma vida deportada, de reverter esse processo e conseguir migrar legalmente em algum momento? Vamos lá. Na teoria, de acordo com a INA, sim. Na prática, depende.
o que acontece? A pessoa, quando ela entra ilegalmente dentro dos Estados Unidos, ela vai tomar um bar, ela vai ter uma punição, fugiu a palavra em português aqui, uma punição por um determinado tempo, que pode ser, antigamente era 3, 5, 10, hoje é 5 e 10 que são os mais aplicados. Geralmente essa pessoa vai tomar 10 anos de banimento de entrada nos Estados Unidos. Ela vai ter que cumprir os 10 anos? Depende. Se ela entrar com um processo de waiver e esse waiver for aprovado, ela pode entrar até antes disso, se for aprovado um novo visto. Então, ela obrigatoriamente vai ter que pedir um waiver e depois um outro visto. Esse é um procedimento que tem que ser feito de qualquer forma. Segundo Donald Trump, isso não está escrito em nenhum lugar, mas segundo Donald Trump, se você fizer a saída voluntária agora, mesmo com os Estados Unidos pagando a passagem, mesmo com os Estados Unidos te dando $1.000, se você fizer uma aplicação de um waiver, de diminuir esse banimento de 10 anos, você pode sim fazer uma nova solicitação de um novo visto. Quer dizer que eles vão aprovar? Muito difícil, a menos que você faça um visto de imigrante. Então, eu tenho sugerido aqui em vídeos, a gente não trabalha com deportação, mas eu tenho sugerido em alguns vídeos e algumas entrevistas que eu faço que as pessoas façam a saída voluntária, saiam, pagam, os Estados Unidos paga a passagem, paga $1.000, está tudo certo, essa pessoa pede um waiver, e aí, se ela quiser, ela aplica direto um processo de trabalho dentro dos Estados Unidos. Eu não acredito que vão aprovar novamente um visto de turismo para essa pessoa, e se ela entrar novamente pulando o muro do México ou indocumentado, ilegalmente dentro dos Estados Unidos, furando alguma fronteira, aí é crime. E aí ela vai acabar pegando cadeia em vez de só ser deportada. Então é muito importante ela entender isso. Saia, faça o waiver, entre com um processo de trabalho, seja de imigrante ou de não imigrante, não importa, mas entre com um processo de trabalho e aí sim pode ser revista essa questão e a pessoa pode voltar. Daniel Toledo, nosso comentarista internacional, direto de Houston, no Texas. Daniel, muito obrigado e até a semana que vem. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente semana. Ok. Mais uma vez, nossos contatos dos Estados Unidos, temos aí muito latente da imigração e tudo mais. Esse episódio de grande repercussão em Massachusetts. O Zé News vai para o intervalo, voltamos já já.